Bom, dando continuidade aos nossos agentes aí que vão ser relevantes na hora de encontrarmos o nosso fator de utilização, a gente pôde obter aqui o nosso índice de recinto, que é o K, tá? Que nesse nosso caso, nesse nosso exemplo, deu 1,67. Aí onde que a gente vai aplicar esse valor de 1,67? Exatamente agora. O que acontece, gente? Agora vem aquela questão que a gente estava conversando sobre a luminária, tá? Agora, nessa questão da luminária, que a gente vai precisar buscar aí a tabela do nosso fabricante e entender como que se comporta não apenas o fabricante, não apenas, perdão, não se comporta não o fabricante, mas a luminária que esse fabricante ele vai fornecer para a gente. Cada luminária vai ter uma tabelinha dessa daqui, tá bom? Ó, fator que vai ser a tabelinha de fator de utilização, ok? No caso vai ser essa tabela aqui abaixo, correto? Então, ó, essa minha luminária do tipo TBS 027, ok? De duas vezes aqui esse tipo de lâmpada, tá? TLD RS 32 watts, ele vai ser essa minha tabelinha de fator de utilização vai ter essa característica aqui, essa carinha aqui, tá bom? É uma luminária muito usual aí comercialmente falando, tá? Então esse item 3 aqui, tá? Esse terceiro agente aí de redução do fator de utilização, ele vai ser o único dos itens que você vai precisar coletar aí com o fabricante. Então vamos entender essa tabelinha legal, tá, gente? Então aqui, ó, vamos lá. Aqui em cima, gente, nós vamos ter uma relação, ó, reparem, 80, 70, 50, 30 e 0. Uma relação que vai fazer o que, gente? Vai fazer aqui a minha relação de refletância, correto? Que é aquilo que a gente já aprendeu antes, que é o nosso item 2. E aqui em cima eu até copiei novamente aqui, olha, aquela nossa tabelinha que nós tínhamos visto para facilitar o nosso domínio da nossa tabela, tá? Vamos ver como é que é isso, ó. Então, ó, essas três linhas aqui, gente, ó, vão fazer menção aí à refletância do meu recinto, tá? Vai ser o que, ó? A primeira vai ser a mesma sequência, tá? Essas duas linhas, não, essas três linhas, tá? Iniciais aqui, tá? Onde vai ter 80, aqui, ó, 50, 30, tá? São essas três linhas inteiras aqui. O teto, pessoal, por exemplo, teto branco, ele vai ter 80%. Então, se meu teto for branco, eu vou vir aqui, ó, do meu 80%. Se ele for um teto, por exemplo, claro, ele vai vir aqui no meu 70%. Tá bom? Ele vai levar aqui esse valor, tá vendo onde a minha tabelinha está englobando? Correto? Para que eu consiga entender então, esses meus valores. Pois não. Esse 80, 70, 50 e 30 seria a porcentagem, né? Que a gente viu na tabela anterior. Exatamente, seria essa porcentagem aqui na tabela anterior. Entender. Claro, pode perguntar. Tá bom? Seriam essas porcentagens. Bom, a segunda linha vai relacionar a parede, tá? Se ela for branca, clara, média ou escura. Tá? É a mesmíssima tabela que nós utilizamos aí no nosso slide 39. Ok? No nosso item 2 aí, sobre aí a refletância, né? Parede, teto e piso. Bom, agora essa minha terceira linha vai dizer respeito do nosso piso, do nosso chão, ok? E aí a gente vai ter aqui essa variação dele também, correto? Então o que eu fiz aqui, gente? Eu peguei um exemplo, o qual
o qual o meu teto ele vai ser um teto branco, tá? As minhas paredes serão paredes aí claras e o meu piso vai ser um piso escuro, ok? Então como é que ficaria isso, tá, gente? Se meu teto ele for branco, qual que vai ser a refletância utilizada? 80%. Então aqui, ó, então entre essas 5 diferentes aqui porcentagens, eu vou utilizar de 80, que é a primeira aqui, tá vendo? Ok? Consegue observar? Aqui entrou uma ligação aqui, professor, desculpa. Então, o teto sendo branco vai voltar aqui na linha de 80. Isso. A parede clara, né? Então vai estar aqui, embaixo do 80 tem uns 50, correto? Isso. Só que você tem aqui dois valores de 50. Então aqui a parede branca vai ser tanto faz. O que vai determinar vai ser o piso aqui, onde você vai continuar seguindo, tá? Então eu disse o que, pessoal? Que o meu piso vai ser um piso escuro. Se ele fosse um piso médio, ou claro, ou branco, ele seria 30%. Tá bom? Então, ó, o meu piso vai ser o piso escuro, vai ser 10%. Então aqui, ó, isso vai fazer com que a minha linha de busca mude, tá? Então, ó, 10%, ó. A minha linha, a minha coluna de busca mude, tá? Ó, 10%. Você consegue compreender aqui? Perceber aqui? Sim, sim. Eu tô vendo aqui a tabela 80, que é o teto, 50 a parede e 10 que é o piso. Isso, certo? Isso, exatamente. Aí eu vou descer, né, até onde está o fator de área, que a gente encontrou 1,67. Exatamente. Como não tem 1,67, ele é de... Isso. 0,60, 0,80, 1,25, 1,50 e pula para 2. Isso, calma aí, vou chegar lá. Vamos só aqui entender a coluna, depois a gente vai para a linha, tá? Que a linha vai ser mais fácil. Tá, tranquilo. Tá bom? Então, ó, aqui então nós entendemos que a coluna que eu vou utilizar vai estar aqui, ó, vai ser a minha terceira coluna da minha tabela. Correto? Aqui no meu 80, certo. Tá? Aqui no meu 80 essa segunda coluninha aqui. Então você faz uma linha aqui abrangendo toda a coluna que você vai querer, que nem eu fiz aqui em vermelho. Pois bem, certo. Agora a gente vai olhar aqui para o nosso fator de área, né? Ou aquele nosso índice do recinto. Enfim, o nome pode até mudar, mas a variável vai ser a mesma, vai ser a K. Tá? Então, olha só, lá a gente encontrou, lembra? 1,67. Deixa eu retornar aqui, ó. 1,67. Ok? E aí a gente vai olhar aqui, ó. Onde que vai estar esse 1,67? Ele vai estar entre aqui, ó, o meu 1,50 e o meu 2, correto? Certo. Então, como não tem precisamente esse meu valor, eu vou escolher o próximo valor maior, tá bom? Que vai ser o meu 2. Eu não posso escolher o meu 1,5 porque ele vai estar subdimensionado, tá bom? Ele vai estar considerando o recinto menor do que ele é. Então, eu posso escolher um pouco maior aqui, arredondando para cima, que aí o meu cálculo ele vai estar aí sobrando um pouquinho, mas ele vai estar dentro daquilo que eu preciso, ok? Então, aqui vai ser 2, correto? Ou seja, 2,00, tá? Então, eu vou pegar aqui toda essa linha do 2,0 e selecionar. E onde encontrar aqui a minha coluna e a minha linha, que vai ser o meu valor, tá, gente? Vai ser o meu fator de utilização, que nesse caso é o ponto 68. Ou seja, é 0,68, tá bom? Tanto que está aqui do lado, ó, fator de utilização 0,68. Ou na notação segundo a ABNT, tá? Segundo a gente utiliza no Brasil, 0,68. Ok? Certo. Professor, e se no caso a gente tivesse encontrado o valor do K de 1,55? Ele está acima de 1,50 e abaixo de 2. Isso. Qual que eu escolheria no caso? De 1,50? Ou eu tenho que arredondar para 2? Para 2. Para 2, né? Então passou de 1,50, eu pulo direto para 2. Exatamente.
Tá bom? Tá, tranquilo. Bom, A então mesma aí... coisa, Pois não. desculpa, a mesma coisa, até 1,25 eu vou na linha de 1,25. Se eu Isso. encontrar, por exemplo, 1,26, eu pulo para 1,50? Exatamente. Tá. Tá bom? É só para eu ter essa noção, porque às vezes eu posso fazer um cálculo e aí eu me perder, né? Isso. Na configuração aqui da tabela. Isso, exatamente. Pode Por isso que eu te perguntar, perguntei para eu ter essa ideia correta, né? pode perguntar à vontade, sem problema, meu caro. Valeu, professor. Bom, agora aqui a gente entendeu o nosso fator de utilização, beleza, pessoal? Que é o nosso Beleza. 0,68. Que vai ser, ó, o nosso U, tá? A gente pode chamar de FU ou de U, tá? Aqui da nossa tabelinha, perfeito? Ok? Agora a gente vai encontrar o nosso D, que é o nosso fator de depreciação. Bom, fator de depreciação, pessoal. Então a gente vai ter uma tabelinha lá, até que foi retirada de um livro muito legal que serve aí como bibliografia para vocês estudarem essa disciplina, que é uma MED, tá? Uma MED Filho, correto? Então nessa tabelinha lá desse nosso livro, o fator de depreciação para luminárias existentes no mercado, ele vai ter essa seguinte característica aqui, gente, ó. Segundo tipo de luminária, tá, ó. Aparelhos para embutir lâmpada incandescente, aparelhos para embutir lâmpadas refletoras, calha aberta e chanfrada, refletor industrial de lâmpadas incandescentes, luminária comercial, luminária de ampla utilização em linhas contínuas, refletores parabólicos de duas lâmpadas incandescentes, refletores industrial para lâmpada VM, O que aparelhos é de a lâmpada lâmpada. VM? A lâmpada VM ela vai ser a lâmpada de vapor mista. Ah, tá. Eu Lembra que a estive gente vendo aprendeu? aqui no meu livro, E vapor mista. É mercúrio e sódio ao mesmo tempo. isso, tá bom? Beleza. Tá ok. A gente vai ter aqui aparelhos de lâmpadas incandescentes para iluminação indireta, luminária industrial do tipo Miller, luminária com difusor de acrílico, globo de vidro fechado para lâmpadas incandescentes, refletor com difusor plástico, luminária comercial para lâmpada high output, colmeia, luminárias lâmpadas fluorescentes para iluminação indireta, ou seja, uma série de luminárias, correto? Lembrando que aqui essa nossa tabelinha é de 1997, pode ser que algum tipo desse aqui tenha saído de linha, tá, gente? Vamos lá. Então, aqui a gente vai utilizar uma luminária comercial aí, pode ser. Deixa eu ver qual que eu utilizei no nosso... a gente pode pegar uma dessa daqui, sim, de fator de depreciação de 0,75, tá bom? E aqui ao lado vai ter o nosso fator de Uma depreciação. luminária. Vai olhar o tipo dela e ao lado aqui você vai pegar aqui a depreciação. Não, perdão, a nossa é... Isso. Pode ser essa aqui mesmo. Tá bom? De 0,75. Então, agora aqui a gente vai aprender uma nova fórmula, tá, gente? Ó, então, achado aqui o fator de depreciação, o que vai acontecer, gente? Então, pessoal, aqui achado o nosso fator de depreciação, tá? A gente vai encontrar depois disso, ó, o nosso fator de depreciação, através do nosso fator de depreciação, tá? Era a última variável que faltava para a gente achar o nosso fluxo luminoso total, correto? E aí a gente vai utilizar uma outra fórmula para achar a quantidade de luminárias, tá? Que é o nosso NLU, tá? Número de luminárias. Então a nossa fórmula consiste no que, gente? No nosso fator de utilização total que acabamos de calcular, né, dividido pelo número de luminária que vai ter por lâmpada,
multiplicado aí pelo fluxo luminoso, ok? Da lâmpada utilizada em lumes, de cada uma das lâmpadas. Beleza? Se nós voltarmos na nossa tabelinha anterior, eu disse aqui que cada lâmpada aqui, ó, ela vai ter 300 lumens, tá? Esse valor de, ou melhor, 3.000 lumens, tá? Esse valor de 3.000 aqui é para cada lâmpada. Correto? Mas onde é que está esse valor de 3.000? Tá aqui, ó. Tá ali na nossa tabela da luminária. Perfeito? Tabela da luminária? Ah, Isso, tá aqui. 3.000 lumens. Isso. Mas é 3.000 lumens por lâmpada, né? Por lâmpada. Por lâmpada. Por lâmpada, tá. Isso. Tá bom? Então tem que ter essa atenção, tá? Ah, professor, então eu vou ter que usar só aquele tipo de lâmpada para essa luminária? Não, você pode comprar uma lâmpada de outro fabricante, tá? Mas tem que respeitar aí o cálculo que você vai... tem que respeitar aí a potência dessa luminária, porque essa luminária ela foi confeccionada para suportar esse valor de potência, que vai dizer respeito também na corrente que vai passar aí pelos componentes que vão compor essa lâmpada, tá? Então você não pode colocar uma lâmpada aí, por exemplo, de 60 watts, que seria o dobro da potência aqui permitida por essa luminária, tá bom? Então, basicamente o dobro, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso, porque os componentes dessa luminária aqui, eles são dimensionados para a lâmpada até 32 watts, mas você pode utilizar de outros fabricantes, não apenas do fabricante dessa mesma luminária, correto? Entendi. Então deixa eu só entender. Cada luminária de cada fabricante já vem pré-determinado o tipo de lâmpada que vai ser utilizado nela, né? Exatamente. Na verdade, a potência, o formato, óbvio, né? E também a potência, tá bom? Correto. Entendi. Então, cada luminária vai ter... o fabricante da luminária é que vai determinar qual a lâmpada que será utilizada. A potência, o formato, isso. Será utilizada na luminária dele, né? Exatamente. Ou seja, você não pode utilizar uma lâmpada, por exemplo, mista numa luminária aí de lâmpada fluorescente. Tanto que não vai nem encaixar, né? Verdade. Mas a atenção que você vai precisar ter é com a potência, porque aí na nossa lâmpada, por exemplo, fluorescente, você vai ter lâmpada de 32 watts, você vai ter lâmpada de, se eu não me engano, aí 60 watts, não é verdade? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza. Tá? Ele vai determinar a potência da lâmpada, né? O fabricante da luminária, ele determina a potência e a quantidade de lâmpadas da luminária dele, né? Exatamente. É isso aí, né? Exatamente. Tranquilo. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Bom, pensando nisso, eu peguei um exemplo para a gente fazer aqui, tá? Eu dei ali a continuidade naquele no nosso exercício para a gente aplicar essas fórmulas que a gente utilizou, tá bom? Levando em consideração aqui o nosso fluxo luminoso total, tá, gente? Aí eu utilizei lá naquele nosso... Bom, meus caros, vamos então aplicar o nosso conhecimento obtido até agora num exemplo, né? Dando continuidade naquele mesmo exemplo que nós utilizamos aqui, ó. Tá bom? No nosso escritório, o qual vai ter aí o seu pé direito útil, seu HLP de 1,5 metros, correto? Cujo ambiente vai ter comprimento de 5 metros por 5 metros, tá? 5 de comprimento e 5 metros de largura, ok? Aí nós já vimos anteriormente que o valor aqui do nosso índice do recinto, o nosso fator K, né? Ele vai dar igual a 1,67, ok? E onde nós conseguimos já achar o nosso fator de utilização,
tá? E após, nós achamos o nosso fator de utilização que foi 0,68, e após isso, nós achamos o nosso fator de depreciação também, pela característica da nossa luminária. Então, visto isso, é só nós aplicarmos esses valores aqui na nossa fórmula. Tá? Então, o nosso fluxo total ele vai ser igual à área do meu recinto, ou seja, 5 vezes 5, né, que vai dar 25, multiplicado aqui pelo meu fluxo total, esse fluxo aqui do nosso tipo de atividade, tá bom? Do nosso recinto ali mediante esse fluxo aqui do nosso recinto, tá? Que vai ser aqui, conforme a gente viu na nossa fórmula, ó, aqui, ó, o iluminamento médio requerido pelo ambiente a ser iluminado em lux, ok? Esse iluminamento aqui que nós aprendemos a calcular já anteriormente, ou você pode utilizar alguma tabela que vai te informar esse ambiente também, tá bom? O iluminamento desse ambiente. E aí nós vimos na tabela e foi 750, dividido aqui pelo fator de utilização que nós encontramos, que é 0,68, multiplicado aí pelo nosso fator de depreciação, que é 0,75, correto? Esse cálculo nos forneceu aqui uma quantidade de 36.764,7 de lumens, correto? Que é o fluxo total do meu ambiente. É o fluxo luminoso total, né? Isso, exatamente. É o fluxo luminoso total do meu ambiente. Ok? Então, o que vai ocorrer aqui? Aí ele aplica esse... Isso. Aí agora aqui, gente, a partir desse nosso valor de fluxo total do ambiente, que nós vamos ter aqui, tá? A gente vai agora utilizar aqui esse valor na nossa fórmula, tá? Que vai ser aqui nós vamos encontrar o nosso número de luminares, que é esse nosso NLU aqui. Perfeito? Como é que vai ser isso? Coloquei esse fluxo total aqui em cima, né? Que é o meu 36.000, já está feito aqui embaixo, ó. 36.764,706, dividido pelo que? Esse NLA, gente, é o número de luminares, que é padrão do meu fabricante, tá? Então é o número de lâmpadas por luminária, perdão, tá? Então aqui, ó, vão ser 2 lâmpadas, tá? Por luminária, multiplicado por 3.000, que é o que, gente? É o fluxo luminoso de cada lâmpada dessa luminária. Isso aí vai me dar um valor de, efetuando esse cálculo aritmético, eu vou chegar no valor de 6,128 luminares. Tá? Então esse valor aqui é um valor que você não consegue colocar 6,128 luminares. Então você vai arredondar para cima. Vai tornar-se um total de 7 luminares, correto? E para achar a quantidade de lâmpadas é muito fácil. É só você pegar aqui esse número de luminares e calcular pelo número de lâmpada que cada luminária dessa vai conter, que vai nos fornecer aí um total de 14 lâmpadas. Bom, pessoal, após encontrarmos aí a quantidade de luminárias e, consequentemente, de lâmpadas que precisaremos utilizar num dado recinto, o próximo passo é fazermos a distribuição dessas luminárias no teto, né? Por exemplo. Então existe um critério chamado critério de distribuição de luminárias, tá bom? O qual vai relacionar, gente, a distância, beleza? Do comprimento do meu teto, tá? E também aí e também a largura, tá? Ou seja, o comprimento e a largura, correto? Ele vai referir-se à distância entre as luminárias no teto como x, tá? Quando a gente for tratar aí o comprimento do meu teto,
e a largura ele vai chamar de y, ok? E a gente vai conseguir chegar nesse coeficiente apenas utilizando aqui, ó, essa fórmula, ó. A distância entre as luminárias com relação ao seu comprimento vai ser aí, gente, até 1,5 multiplicado pelo meu HLP. Esse meu HLP aqui, gente, vai ser aquela minha altura de utilização, tá? Naquele exemplo anterior, nós utilizamos uma altura de 1,5 m, né? Então seria aqui, ó, 1,5 vezes 1,5 m, naquele exemplo que a gente utilizou, tá? Então aí me daria um x, tá, gente? Me daria um valor de x, que seria uma distância aí que a gente utilizaria. Esse valor seria o valor máximo, tá, pessoal? 1,5 seria o valor máximo dessa minha distância entre a luminária. Então você vai pegar a quantidade de luminárias e vai dispor aí, eu sugiro que aí começando por esse valor, esse coeficiente, multiplicando por 1,5, tá bom? Até conseguir colocá-las aqui na nossa parede. Tem outro detalhe muito importante, é que existe também a distância entre a parede e a luminária. No caso aqui, da gente tratando aqui do comprimento, essa distância vai ser esse meu x1 aqui, tá, gente? Que vai ser aqui o meu x dividido por 2, tá? A gente sabe que 1,5 vezes 1,5, fazendo o cálculo para aqui, ó. Pode só repetir, professor? O x é o que mesmo? O x vai ser a minha distância entre luminárias. No seu... Distância entre as luminárias. Entre as luminárias aqui, tá no seu comprimento. Correto? Ou profundidade, conforme você achar melhor aí, tá bom? E o y vai ser a distância entre luminárias aí na largura do estabelecimento. Correto? Que nem tá aí no nosso slide. Vou anotar isso. Isso. O y é a distância, é o espaçamento entre as luminárias. O y com relação à largura do recinto. É o espaçamento entre luminárias. Entre as luminárias. Com relação à largura do recinto. Com relação à largura do recinto. Exatamente. Tá, beleza. Beleza? Então vai ser o seguinte, pessoal. O que vai acontecer aqui? Tá? Agora, aí vai ter também uma distância padrão, tá? Que é uma distância entre aqui, ó. Tô falando aqui sobre o comprimento do meu recinto, tá? Ou seja, aqui o quão extenso ele vai ser, tá bom? Não tô falando de largura agora, tá? O comprimento que eu vou simbolizar pelo meu x, tá? Que vai ser aqui o meu comprimento entre as luminárias, correto? Ele vai ser dividido, gente, por 2, para que eu ache que é a distância da luminária até a parede, tá bom? Que eu vou chamar de x1, tá? Então eu pego esse valor que eu calculei, nesse nosso exemplo aqui, 1,5 vezes 1,5, que é o meu x, que é a distância entre a luminária aqui ao longo do meu recinto, né, no comprimento todo aí desse meu de recinto, que vai dar 2,25, e vou dividir por 2 para eu achar a distância da luminária para a parede. Correto? E seria exatamente isso. Que é o x1. Que é o meu x1, tá bom? Exatamente. Beleza. Esse aí seria o meu valor máximo. Estou falando de comprimento,
tá, gente? O raciocínio vai ser o mesmo para a largura, tá bom? Beleza? Só que a largura ele vai limitar aqui, pessoal, numa distância máxima, considerando o fator de 1,5, tá? Multiplicado pela altura aqui de utilização, porém ele vai também estabelecer uma distância mínima, que vai ser de 1, tá bom? O fator 1 para essa distância mínima. Diferentemente aqui do nosso comprimento. Nosso comprimento você pode utilizar qualquer distância, tendo como regra o máximo de 1,5, tá bom? Ou seja, a altura aí a altura e meia, tá? Para você achar essa minha constante x, que seria a distância entre as luminárias. Estou repetindo muito isso porque é importante para que vocês entendam, tá, pessoal? Porque olhando às vezes aqui, matematicamente falando, fica difícil de interpretar esses casos, tá bom? Mas a repetição nos ajuda com o refinamento desse conhecimento, tá? Então existe essa diferença aqui de regrinhas entre o comprimento e a largura, tá bom? Tá, beleza. E aqui, semelhantemente no comprimento, a largura aqui, ó, você vai ter aqui a distância da luminária para a parede com relação aqui à largura, o meu y, né, vai ser a mesma coisa, vai ser o y dividido por 2. Né, o meu y1 vai ser igual a y dividido por 2. Ok? Basicamente isso. Tá bom? E aí, dentro dessa realidade aqui, você pode variar o máximo possível, tá? Tanto no x como no y, para que você aloque todas aquelas lâmpadas que o nosso método de lumens determinou aí para que fosse utilizado. Ok?